Uma boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a esta casa de amor e luz, esta casa tão acolhedora. Gostamos muito de estar aqui com vocês. Que tenhamos uma noite, como a nossa irmã já fez a abertura, muito significativa para cada um de nós. E tenhamos a certeza que das escolhas que fizemos para o dia de hoje, a de estarmos aqui na Casa Espírita, foi a escolha mais acertada por cada um de nós. Porque abandonamos muitas tarefas para estarmos aqui. Com certeza, porque o mundo nos mantém ocupados. Mas nós reservamos um momento para que pudéssemos estar aqui no encontro com o Cristo. E isso diz muito a cada um de nós, enquanto comunidade e enquanto indivíduos, enquanto cristãos. Porque é no centro, na nossa reunião, na nossa coletividade, que buscamos todas as orientações, as informações, os subsídios para alavancarmos a nossa tão desejada e esperada reforma íntima. E é nesta comunidade que recebemos, neste momento, da espiritualidade, como já foi apresentada pela nossa irmã, as bênçãos que nesta casa viemos buscar. Independente de qual bênção seja, de ordem material, de ordem espiritual, de ordem psíquica, nós somos acolhidos, somos bem recebidos pela espiritualidade, porque desejamos e desejávamos estar aqui. Nós nos programamos durante o dia para estarmos aqui. Gostaríamos com certeza que alguns dos nossos irmãos, dos nossos familiares, amigos, nos acompanhassem neste momento. Mas o importante é que nós estamos aqui. E aqui nós projetamos os nossos pensamentos, as nossas luzes, as nossas vibrações de amor que estão dentro desta casa a eles, que por vários motivos não puderam compartilhar deste momento conosco. Então tenhamos a certeza do acolhimento espiritual que cai sobre cada um de nós neste momento. É um momento ímpar, porque quando nós nos preparamos para vir para o centro, nós vamos nos estruturando psiquicamente para receber aquilo que viemos buscar. O trabalho ele não acontece neste momento, né? Ele é um trabalho que começa ao amanhecer. Nós temos o primeiro desejo. Hoje eu vou para a reunião do centro. Isso já nos compromete, isso já nos traz uma lembrança significativa da importância do Evangelho em nossa vida. Isso já demonstra que estamos com vontade, que estamos com vontade de participar, de doar e receber, e de viver em comunidade. Porque o Evangelho não são palavras do Cristo para serem vividas isoladas, separadas. Nós vivemos em comunidade e ninguém melhor que o Cristo nos trouxe, no seu exemplo, esta informação tão segura: viver em comunidade, compartilhar todas as informações. Nós, apesar de vivermos num mundo muito egoísta, nós, enquanto cristãos, nós nos reservamos para ampliar as informações do Cristo, né? Desejamos que as informações espíritas elas sejam divulgadas, para que o conforto que nós recebemos no centro, para que o conforto que nós recebemos da orientação dos espíritos através das leituras, das comunicações mediúnicas, sejam levadas a outros que gostariam de conhecer. Então, o nosso papel enquanto comunidade é a divulgação da doutrina espírita, mas uma divulgação, não essa divulgação, né, explosiva, não é disso que nós falamos. Falamos dessa divulgação de vivência, que possamos levar para o nosso comportamento algo transformador para nós, né, para a nossa questão psíquica, emocional, espiritual, física, mas para aqueles que nos cercam, que o nosso comportamento revele a presença do Cristo, sempre. Para a noite de hoje, eu trouxe um comentário, não é uma palestra, porque eu não me acho um palestrante, um comentário a respeito do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que trata de uma bem-aventurança, na verdade duas, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar 4 capítulos tratando e discutindo a questão das bem-aventuranças. É o capítulo 7, 8, 9 e 10. As bem-aventuranças, né, elas são encontradas no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, 6 e 7. Uma síntese dessas bem-aventuranças, elas são encontradas no Evangelho de Lucas, mas quem trata bastante desse discurso, que a gente vai falar um pouco a respeito disso, é Mateus. Mateus faz um registro preciso
das bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, elas são anunciadas no Sermão da Montanha, como nós normalmente, né, nos dirigimos quando a gente vai ler o Evangelho, o Sermão da Montanha. Quando a gente fala o Sermão da Montanha, alguns traduzem como Sermão do Monte. Eu particularmente acho mais assim seguro e acho muito mais simbólico nós tratarmos como o Sermão da Montanha. Que quando nós falamos do Sermão da Montanha, o efeito de sentido desse título, Sermão da Montanha, tem um sentido assim hiperbólico, né? A gente fica imaginando Cristo no alto de uma montanha, se dirigindo a toda uma população, a uma comunidade, a um grupo de pessoas. Então eu vejo esse efeito de sentido de falar assim, o Sermão da Montanha, como algo que vai ser explanado para muitos. Quando nós falamos do Sermão do Monte, parece que assim o discurso é menor, né? É mais baixo, é mais próximo. De qualquer forma, é uma preferência minha de pensar no Sermão da Montanha como um Cristo elevadíssimo, né? A sua voz cobrindo toda a multidão e todo mundo se beneficiando das orientações trazidas nesse sermão. Quando a gente fala assim em sermão, a gente tem já alguma coisa guardada. Há duas maneiras de nós pensarmos o sermão. O sermão no sentido religioso, que ele é um texto, ele é um gênero literário, muito utilizado em pregações religiosas. Nós, enquanto espíritas, nós falamos em palestras, mas no meio católico e outras vertentes religiosas, eles usam muito a questão do sermão. Eu acho que fica para a gente assim, uma ideia muito importante, que nós temos assim, no conjunto dos textos literários, nosso, da literatura brasileira praticamente, o sermão do Padre Vieira. Lá no século XVII nós tivemos um padre português que veio para o Brasil, ainda no período da colonização, né? E ele elaborava muitos sermões. Os sermões do Padre Vieira são sermões lindíssimos, né? Tanto é que nós estudamos os sermões do Padre Vieira distante do seu núcleo, que seria a igreja. Nós estudamos ele em literatura. No período barroco, nós estudamos os sermões do Padre Vieira. Em especial, nós trabalhamos com o sermão da 60ª, é um dos sermões mais bonitos que nós temos dele. Mas ele fazia um discurso, uma oratória, normalmente para 2 horas. E vale lembrar que as igrejas barrocas, naquela época, ficavam em pé, ouvindo o sermão do padre, né? Era uma pregação extremamente extensa, um texto extremamente elaborado, porque o texto era escrito, e ele divulgava, através da sua oratória, o que ele tinha escrito. Então ele tem toda uma estrutura, o texto que a gente classifica como sermão. Então ele tem um cunho religioso, ele serve como orientação espiritual, como direcionamento espiritual, como direcionamento religioso. E há aquele outro sermão que nós conhecemos, né, que as nossas mães nos passam, com certeza, né, sempre alguém, uma pessoa mais velha, um amigo, nos passa um sermão, que também tem um fundo moralizante, uma chamada de atenção. Mas aqui nós vamos tratar da palavra sermão dentro dessas orientações religiosas. Eu deixei me perdoe. Bom. E a gente vai começar a tratar então a questão das bem-aventuranças, né? O que é uma bem-aventurança? Né? A gente vai ver que uma primeira parte desse sermão da montanha, ele vai trabalhar com a questão das bem-aventuranças, e o Cristo vai anunciando, elencando essas bem-aventuranças. E às vezes a gente fica pensando, o que é uma bem-aventurança, né? O que significa ser bem-aventurado? A gente tem uma definição simples. A palavra bem-aventurados deriva do termo grego makarioi, né, que significa feliz, bendito, abençoado ou recebedor privilegiado do favor divino. Então, o que é ser bem-aventurado? Somos nós que recebemos as bênçãos divinas diariamente. Quando a gente pensa nas bem-aventuranças, parece que elas estão distantes de nós, né? Nós configuramos essas bem-aventuranças como, às vezes, algo inatingível. Essas bem-aventuranças, elas participam do nosso dia, elas estão conosco, como já foi colocado na prece inicial, estamos aqui recebendo. Se estamos recebendo as vibrações de amor que a espiritualidade nos traz e nos envolve, somos bem-aventurados. E como deve, né, se comportar o bem-aventurado?
com otimismo, com fé, com esperança, porque estamos recebendo algo divino, algo muito precioso. E daí nós vamos então para os três itens que abre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Fico muito atento com essa primeira bem-aventurança que é trazida nesse capítulo 9. Aí o Cristo já anuncia aquilo que o Espiritismo viria nos revelar, quando nos diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Ou herdarão a terra, como nós encontramos em algumas traduções. Então, se nós vamos possuir a terra, essa terra é um bem, é o bem de alguém. Herdaremos esta terra. Somos nós, talvez. Porque se ela vai ser passada, como ela vai ser passada? Quem vai possuir o bem, né? Quando nós pensamos em bens materiais, olha, os bens de uma família, os herdeiros da família, quem receberá, né, o bem? Então, como nós entendemos isso hoje à luz da doutrina espírita? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Quer dizer, uma condição para permanecermos nesta terra, neste planeta, neste processo de transição que já está sendo anunciado ao longo do século, é ter a brandura. Se naquela época a brandura já era uma característica necessária para continuarmos a nossa vivência, a nossa trajetória espiritual, ainda pisando nesse solo planetário, faço ideia daqui para frente. Então, a brandura é uma condição para aqueles que permanecerão nessa renovação espiritual que já vem ocorrendo na Terra. Não sabemos quando vai terminar, mas a gente sabe de uma característica dos espíritos que herdarão, né, esse planeta renovado. Sabemos que estamos num planeta de uma condição ainda difícil. Estamos num planeta vivendo condições de provas e expiações bem difíceis, mas nós estamos num processo transformador. E aqueles que permanecerão aqui serão brandos e pacíficos. Então, aí já anunciava aquilo que a doutrina espírita veio nos trazer e completar essa informação. Então, a terra vai se renovando, os espíritos vão se aperfeiçoando e aqueles que se mantiverem nessas condições continuarão aqui, herdarão a terra. Então, a proposta da renovação espiritual já é anunciada pelo Cristo de uma maneira simples e otimista. Quer dizer, ele está, de uma certa forma, colocando uma condição para que todos nós sejamos brandos. Num momento assim social que nós vivemos de tanta violência, a gente fala assim: onde eu encontro a brandura? Como eu posso ser brando? Como eu posso ser pacífico? Se ainda a gente não pode colocar isso com muita vontade, de forma expressiva na nossa vida, que possamos alimentar a nossa mente com a brandura. Porque uma das maiores violências que nós temos é esta do pensamento que nos agride o tempo todo. Quando a gente pensa na brandura, a gente pensa na brandura que o outro deve ter conosco. E nós nos esquecemos que a maior brandura, o exercício de brandura que devemos ter e manter é a brandura do nosso pensamento. De olhar sempre para o outro de maneira respeitosa, entendendo o outro como um ser humano que necessita tanto quanto eu, ou muito mais, para sermos mais seguros a esse respeito. Então, esse processo da brandura, a gente fica pensando nesses movimentos sociais, nas condições do próprio planeta, e nós estamos vivendo períodos de muita violência. À luz da doutrina espírita, nós entendemos esse processo, é um processo de renovação. E nós entendemos também o nosso papel, de nos mantermos pacíficos. Se o nosso pensamento estiver equilibrado, pacificado, a nossa palavra também será pacífica. Porque quando os pensamentos estão revoltosos e estão em violência, desferimos palavras odiosas, ofensivas, e da palavra para a ação é um passo. Então, Cristo já anunciava a questão da brandura. O segundo item: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
Nós reconhecemos a santidade de algumas personalidades, pelo seu exercício de caridade, pelo seu exercício de brandura, pelo seu exercício de amor ao próximo. Isso é ser pacífico. Nós entendemos o ser pacífico como algo assim, olha, eu não preciso fazer nada. O pacífico é aquele que não faz nada, recebe tudo e se cala. Não se trata disso. Ser pacífico é trabalhar com a verdade, não a nossa verdade, mas a verdade expressa, trazida pelo Cristo, de que o outro, ele é um indivíduo importante dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro das minhas relações sociais. Eu preciso me manter pacífico, mas ativo. A gente pensa que essa passividade, ela é assim, é uma inanição, eu não faço nada. Não é disso que se trata, Porque quando a gente fala do trabalho religioso, em todas as vertentes e em todas as comunidades, nós sabemos que o trabalho de renovação íntima, de renovação social, de renovação espiritual, exige muito de cada um de nós. Não é um trabalho simples, A gente sabe disso, que para mudar um pensamento, para mudar um hábito, o quanto nós nos esforçamos o tempo todo, nós nos mantermos em vigilância, é um trabalho difícil. Quando a gente vê, a gente fala, olha, meu pensamento está indo longe. Então a gente manter essa atividade, manter essa passividade dentro de nós. E a terceira, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo, que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. E aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Registrado também no Evangelho de Mateus. Essa fala do Cristo, ela merece muita atenção. Porque veja, quando ele coloca principalmente esse item 3 dentro do sermão, ele estabelece um reino de justiça e de amor e condena toda e qualquer violência, porque há um juízo. Ele vai trabalhar com essas duas ideias, Aquele que ofende o irmão, quando ele coloca esta palavra raca, é uma palavra assim, muito ofensiva, usada, Se cuspia, se escarrava, quando a pessoa passava e falava raca. Nós temos muito comportamento desse tipo ainda, apesar de nos segurarmos, Porque o nosso pensamento vai longe. Mas ele vai falar da condenação. O que é essa condenação? Existem dois tipos de condenação, e hoje nós sabemos bem disso. Uma condenação da justiça, porque qualquer ofensa a outro pode nos causar um bom processo, A gente sabe que o outro merece respeito na sua etnia, na sua raça, na sua religião, na sua maneira de ser e estar no mundo. Qualquer ofensa, seremos condenados. Existe a condenação humana, a condenação jurídica, mas ele também vai tratar nesse aspecto, no item 3, da condenação moral. Porque como nós queremos ser brandos e pacíficos, se ainda existe em nós traços de ofensa. Então ele vai tratar disso. O que é essa condenação? Se errarmos, se prejudicarmos, nós voltaremos para a retratação. A questão das reencarnações estão aí. Então ele está colocando isso de uma maneira muito singela nesse item 3. Porque quando a gente olha que fala assim, merecerá o juízo, será condenado, a gente fala assim, há uma condenação jurídica, sim, Muitos aspectos da vida social na antiga Roma eram caracterizadas como ofensas e existia sim uma condenação jurídica, mas ele vai além disso, principalmente quando ele coloca no final, se ele disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno, é que a gente vai voltar para isso. Existem questões de tradução, mas essa tradução está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a gente retornar e ressarcir o nosso irmão nas ofensas que lhe dirigimos em algum momento. Então esses 3 itens vão tratar das bem-aventuranças, da brandura e da passividade. Esse capítulo também, ele é muito interessante porque
tem uma abordagem muito pequena, alguns parágrafos, que são alguns direcionamentos de Kardec, e logo em seguida nós temos 4 instruções dos Espíritos. 2 trazidas pelo Espírito Lázaro e 2 trazidas, uma por um Espírito que se denomina Espírito Amigo e a outra um Espírito Protetor. De qualquer forma, nós temos também aí, nessas 4 orientações, 3 anos, 1861, 1862 e 1863, para a gente ver o quanto demorou para que Kardec selecionasse os textos para compor este capítulo. Nós temos a ideia assim que os Espíritos fizeram tudo pronto, né? Então foram 3 anos olhando para esses textos, para muitos textos, para selecionar quais textos caberiam na explanação desse capítulo das bem-aventuranças, desse em especial, que é o capítulo 9. Então, esses 4 instruções feitas por 3 Espíritos foram em anos distintos, e eles se conversam, esses textos se conversam. O primeiro vai falar da afabilidade e a doçura, o outro, a paciência, o outro, a obediência e resignação, e o último, a cólera. Todos esses capítulos conversam, essas instruções conversam com as 3 bem-aventuranças que a gente viu. No capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos observar algumas questões importantes dentro desse capítulo. A primeira, a importância de ser paciente e perdoar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Se queremos ser mansos e pacíficos, a primeira exigência é o perdão. Precisamos exercitar o perdão. Não há como existir brandura com raiva, com cólera, né? Então a gente sabe que a paciência é um requisito. A necessidade de espalhar alegria e ter poucas necessidades. Nós temos muitas necessidades. Isso me faz lembrar sempre, uma vez um senhor foi procurar o Chico e ele perguntou para o Chico: Chico, qual é o homem mais sábio do mundo? O Chico, na sua brandura, demorou para responder para aquele senhor. Pesquisou muito na sua inteligência emocional, no seu conhecimento espiritual e deu a resposta: o homem mais sábio do mundo é aquele que cumpre com a sua obrigação. Ele fez a segunda pergunta: Chico, qual é o homem mais rico do mundo? O Chico refletiu e respondeu: o homem mais rico do mundo é aquele que menos precisa. É uma resposta simples e profunda. Nós somos muito necessitados, porque o nosso dia é recheado de preciso de. Se passarmos na frente de uma loja, preciso de. Se passarmos na frente, preciso de. Na frente do mercado, preciso de. Então a gente vê o quanto nós somos necessitados e carentes. É importante reconhecer isso, né? Olhar para as coisas e ter a segurança e ter a honestidade íntima de falar: preciso mesmo disso? O que isso vai mudar a minha vida hoje, amanhã e depois? É só um ato de exercício de compra, de egoísmo, de possuir, ou é algo que vai me trazer grandeza espiritual? Porque dificilmente a gente passa pela estante de livro e fala: preciso ler este livro. Nós passamos correndo pela estante de livros. A gente acredita que daquilo nós não precisamos, e é o que mais precisamos, e a casa oferece a preço baratinho, e muitos ainda estão disponíveis na biblioteca. Então a gente fala assim: eu preciso de quê? Passa na frente da loja, na vitrine, e fala: eu preciso dessa roupa. A gente se encanta por isso, mas da leitura, da prece, de um trabalho de renovação íntima, de meditação, a gente precisa? Nós precisamos. Então, essa é uma exigência de se reconhecer como necessitado, mas não de uma necessidade material. Na abordagem que Kardec faz logo no início,
na introdução, antes das orientações dos Espíritos, ele vem trabalhar muito a respeito dessa necessidade que todos nós temos. Porque quando a gente pensa nas bem-aventuranças, nós pensamos que essas bem-aventuranças, elas vão modificar a nossa vida material. Certamente que uma mente equilibrada, um pensamento equilibrado, uma emoção equilibrada, nos faz render bem mais no nosso trabalho. Nós nos tornamos profissionais mais responsáveis e certamente seremos reconhecidos por essa atitude, por essa mudança íntima. Mas Kardec vem nos colocar que é importante sim pensarmos na nossa vida material, porque nós estamos encarnados, necessitamos de conforto. O mundo nos traz muito conforto, mas não do excesso que pode nos levar à preguiça, que pode nos levar à alienação, que pode nos deixar muito preocupados com as coisas materiais e dar as costas às coisas espirituais. Então, ter as coisas pela necessidade, precisamos, porque me faz falta. Então, olhar com segurança para isso. E daí, mais para frente, ele vem falar dessa questão da doçura. O primeiro espírito que vai nos trazer, deixa eu só voltar um minutinho para vocês, que vai falar da afabilidade e da doçura, que é intitulado como Lázaro, ele vem nos trazer uma questão bem importante. Claro que a gente está lidando com textos do século XIX, dentro de uma comunidade que não é a comunidade brasileira, né? A comunidade francesa, e de alguns movimentos sociais que estavam em pleno movimento nesse século, né? Em que Kardec codificava a doutrina. Nesse primeiro texto, o Espírito vem nos trazer e nos fazer chamar a atenção para uma coisa que ainda existe na nossa sociedade e muito. Ele vai tratar em especial ao comportamento masculino, a dos homens, que fora de casa são amáveis, dóceis, dão atenção às pessoas, e dentro de casa são pessoas venenosas, tiranas, egoístas, né? Que querem mandar. Ele se dirige especialmente aos homens, falando desse comportamento do homem, enquanto marido, enquanto provedor, enquanto o homem da casa, né? Aquele que quer mandar. E ele vai usar muito essa palavra, falar da tirania, junto à esposa, aos filhos e aos servos. Então, quando a gente olha para a questão da afabilidade, é uma questão comportamental, muito visível hoje em dia, né? Muitas vezes nós nos retraímos e nós nos seguramos, graças a Deus, mas os nossos pensamentos precisam ser domados, tanto quanto essa ilha que a gente tem vontade muitas vezes de nos expor. Tem que ficar muito atento a isso. Voltando. O terceiro item, a importância de reconhecer os próprios erros e corrigi-los. A doutrina nos dá muita orientação e um caminho seguro para que a gente possa se visitar por dentro. Não é um trabalho fácil, porque nós nos escondemos e bem escondidinho. Voltar-se para dentro, fazer a incursão, se vasculhar, é um trabalho difícil, muito difícil. E, em particular, nos cabe todos os dias fazer esse exercício de interiorização. A gente volta sempre no exemplo de Santo Agostinho, né? Que no final do dia passava em revista tudo aquilo que ele tinha vivido, falado, para ver se tinha acontecido ou se ele tinha cometido algum erro, para que ele pudesse corrigir no dia seguinte. É um exercício que fica como registro até dentro do Evangelho, e nós precisamos fazer isso no momento da prece, no momento da reflexão, porque é muito fácil, essa conduta é uma conduta psíquica, nós fugimos da nossa responsabilidade da nossa reforma íntima, e nós precisamos nos visitar, às vezes pegar só um trecho do dia. Nesta manhã, o que eu fiz que mereceria uma reprovação por mim mesmo? Porque muitos dos nossos amigos se calam, porque nós não somos pessoas tão boas quanto pensamos. E isso não é sinal de vergonha, isso é sinal de maturidade, que nós precisamos corrigir o nosso comportamento. E a doutrina vem trazer, né, orientações seguras para isso,
nós vamos nos reconhecendo dentro das nossas imperfeições. Passado por uma conversa, o que nós registramos nessa conversa? Quais foram as nossas palavras durante essa conversa? Quais foram os nossos gestos? Porque diz muito. Como é que nós entendemos a conversa? Dentro das nossas relações profissionais, como nós nos comportamos? Como nós nos comportamos dentro de casa com aqueles que nos seguem nessa jornada terrena? É difícil fazer esse trabalho, mas ele é necessário, para que nós não venhamos a nos envergonhar depois. Então, quando a gente vê o erro, a gente começa a corrigi-lo. Isso é importante. O Evangelho, dentro dessas bem-aventuranças, traz esse exercício a cada um de nós, que possamos nos rever, que possamos nos corrigir. Porque nós estamos aqui, vivendo essa encarnação, buscando mais conhecimento, buscando mais entendimento, buscando correção. Correção na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de existir nesse mundo. Que tenhamos hábitos mais saudáveis. E quando a gente pensa em correção, a todo momento, diante de um prato, do nosso alimento, nós precisamos ter um pouco mais de correção, um pouco mais de cuidado. Comemos pela necessidade ou pela gula? Numa conversação, as nossas ideias, elas são as mais importantes, elas são pontuais naquele momento. Nós precisamos rever a nossa conversação. As palavras que usamos, elas são palavras de esperança, de otimismo, palavras pacíficas, ou são palavras que geram violência? Em algum momento deste dia, a minha maneira de ser e estar nesse mundo partiu para a violência verbal, física, gestual ou de pensamento? Se eu consigo reconhecer em algum momento essa violência, eu já estou pronto para começar a corrigir. E é um trabalho dificílimo, não é para uma existência, sabemos disso, são para muitas existências, mas nós vamos conseguir, e o Evangelho é um roteiro seguro para isso. No mesmo capítulo, a importância de não se entregar à ira. Hoje nós estamos todos muito explosivos, né? Explosivos. Muitas vezes, o segundo espírito vai falar um pouco desse verniz social, que é importante. A questão da bondade figurada. Nós vamos, de uma certa maneira, eu acho que também é um exercício, né? Nos acostumando a um verniz social, porque às vezes, onde nós trabalhamos, né, a nossa tarefa profissional exige uma certa delicadeza no trato com o outro. Muitas vezes nós nos comportamos como verdadeiros príncipes da educação. Por fora é a camada, é o verniz. Por dentro, a ira está explosiva. E esse segundo espírito, que se intitula como um espírito amigo, vai falar disso. Mas se já conseguirmos ter essa proposta, pelo menos de um verniz, já estamos caminhando, já demos um passo. Porque em algum momento nós vamos precisar domar essa ira. Precisamos domar a ira, né? Esses sentimentos, eles estão em nós. Preciso abandonar esse sentimento. Preciso trabalhar esse sentimento. Fazer a conversão desse sentimento. Converter a ira em caridade. Converter a ira em silêncio. Converter a ira em oração. Então não basta não querer ficar irado. Eu preciso substituir esse sentimento por outro. Porque se a ira me leva à violência, a oração me leva à caridade. Então melhor a oração. Então a gente vai aprendendo a substituir, elevando o pensamento. Muitas vezes nós nos pegamos no nosso dia a dia pensando mal de alguém. O que nós fazemos? Nós reconhecemos o nosso erro e convertemos, né? Tomamos uma outra direção, levamos o nosso pensamento para outro lado, porque são justamente esses pensamentos que atraem espíritos que ficarão como nossas companhias. Se o sentimento é de ira, que companhia espiritual nós vamos ter? Então melhor o pensamento em oração. A importância de não culpar os outros pelos próprios defeitos. Eu sou assim porque eu sou invigilante, mas não porque o mundo quer que eu seja assim. Eu preciso, como colocava o Cristo, vencer o mundo. Vencer, estou no mundo de provas e expiações, eu vim com todas as possibilidades de vencer,
os prejuízos que vamos acarretando, é pela nossa imperfeição, pela nossa busca exagerada de ter e de ser. A questão que os Espíritos vão nos tratar lá no Livro dos Espíritos, que é a questão do egoísmo. Querer ser e ter é uma questão egoísta. Então nós somos assim, os defeitos estão em nós, porque nós somos egoístas. Queremos ser o que muitas vezes nós não podemos ser, e ter muitas vezes aquilo que não podemos ter, por diversos motivos, e o principal é da nossa evolução espiritual. Olha, eu gostaria de ter tanto dinheiro, melhor não ter. Olha, falando isso com o microfone dentro do centro espírita, não, como eu trataria com o dinheiro? Eu faria muita caridade. Tenhamos a certeza que não seríamos tão bons assim. Se nós não temos, é porque é uma necessidade. Reconhecemos a necessidade do dinheiro. O que fazemos? Trabalhamos. Eu gostaria de receber um dinheiro a mais. O que eu farei com esse dinheiro? Vou investir no meu corpo ou na minha alma? A minha alimentação, a minha vida, a minha saúde vai melhorar ou vai piorar? Como é que vai ser o meu comprometimento espiritual diante de uma situação financeira melhor? A gente tem que pensar nisso, né? Nós temos o que precisamos. A importância de reconhecer que a dor é uma bênção de Deus. Aí o último Espírito vai falar bastante disso. Olha que interessante, né? O quanto o Espiritismo é importante na nossa vida. Porque nós, enquanto espíritas, entendemos o papel da dor enquanto bênção, enquanto bem-aventurança. Por quê? Porque é nesta dor que nós vamos nos renovar, que nós vamos nos resignar diante de Deus, que nós vamos ganhar luz, entendimento. Então a dor não é mais vista como um castigo, mas como uma necessidade da nossa alma. Mas reconhecida a dor, o Espírito vem falar bastante disso. É para a gente ficar acomodado? Claro que não. Se a dor é espiritual, buscamos os auxílios, as orientações espirituais que nos vão trazer conforto. Se ela é uma dor física, buscamos os médicos. Então, ele vem falar desta dor, que é uma dor que vai trazer para nós uma atividade, uma mudança de postura, porque passaremos, se for uma dor física, a valorizar o corpo, e melhoraremos enquanto espírito, se for uma questão espiritual, de sentimento, de relações. Então a gente vê que a dor, ela é uma ferramenta indispensável neste planeta que vivemos, nesta condição em que estamos, porque ela vai nos trazer renovação. Então os espíritos, nesse capítulo, eles vão falar bastante disso, que nós não nos revoltemos com a dor, com aquilo que nos aflige, mas que possamos reconhecer qual é o papel dessa dor na nossa vida, nessa nossa existência. Muitas vezes a gente fala assim, a minha dor é maior, não conhecemos a do outro. O coração, o sentimento do outro é uma coisa muito íntima, muito reservada. E como nós nos comportamos em relação à dor do outro, que é um exemplo, quando alguém está contando alguma coisa para a gente de uma dor, nós não nos calamos e ouvimos com educação. Mas com você aconteceu isso? Nossa, você não sabe o que aconteceu comigo. Então a nossa dor, nós nos colocamos como pessoas muito mal educadas. O outro se declarando enquanto a dor, e a gente fala assim, nossa, mas você não sabe o que eu passei. A nossa dor é maior. Isso é um egoísmo. Precisamos parar e ouvir, porque a outra dor é tanto quanto a minha. Para a minha experiência, para a minha evolução, para o estágio em que eu estou, talvez seja menor, mas não é para ele. E a minha, talvez, para o outro, também seja uma dor pequena. E a gente passa a ficar reclamando. E essa reclamação não nos traz conforto, nos traz revolta. Então, o silêncio, a busca pela prece, a busca pela bem-aventurança, como estamos fazendo neste momento dentro desta casa. Viemos aqui em busca da bem-aventurança. E que possamos levá-la para a nossa vivência, para que amanhã, o dia de amanhã, seja muito melhor do que foi hoje. Que possamos levar para a nossa existência uma informação que nos traga alegria. Esta palavra dentro desse capítulo foi uma palavra muito bem colocada. Precisamos viver com alegria, porque sabemos o que estamos fazendo neste momento, nessa encarnação.
Olha, o esclarecimento espiritual que temos é um esclarecimento que nos pede alegria, porque nós não devemos mais nos revoltar por nenhuma condição. Devemos sim trabalhar, orar, ter confiança, ter fé. É isso que nos pede, é isso que o Cristo trouxe no seu sermão. Ele trouxe um sermão esperançoso para que toda a humanidade se pudesse valer dessas orientações, pudesse fazer dessas orientações, dessas bem-aventuranças, um marco existencial na mudança física, psíquica, material, que possamos nos comportar como verdadeiros cristãos, que possamos levar dessa casa todas as bênçãos que aqui viemos buscar. Nós sabemos assim do acolhimento que recebemos aqui desde a entrada, né? E nós nos preparamos para receber isso. Então que o nosso coração possa se encher de alegria e de muita esperança. Vocês tiveram muita paciência em me ouvir, né? E olha, eu não passei do terceiro slide, tem 9. Muito obrigado por vocês me ouvirem. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e que possamos ter e ser pessoas felizes dentro das nossas possibilidades. Não há quem não possa ser feliz. Precisamos tratar a vida com alegria, não com alegria enlouquecedora, alegria de ter, não é dessa alegria que nós falamos, mas de ter essa alegria de estarmos aqui participando. Olha, numa segunda-feira, iniciando a semana dentro da Casa Espírita, é para os privilegiados, não é? Porque vem renovar a nossa condição para a semana toda. Aqui nós recebemos tudo aquilo que viemos buscar, né? Para a nossa mente, para a nossa alma e para o nosso coração. Tenhamos toda uma boa semana com muita luz. Meu muito obrigado a todos vocês. Eu desliguei.